Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 406 do projeto Bíblia para Iniciantes e entrando aqui no último capítulo do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos agora para a alegria, né? Vamos agora para a grande novidade. Muitos morreram, poucos ressuscitaram e apenas um, após ressuscitar, vive hoje, até hoje, né? Ao lado de Deus Pai. Nós vamos também, né? Um dia estaremos lá com Ele, mas por enquanto é Ele, Jesus. Jesus. Vamos ver o que aconteceu aqui depois do sábado, né? Eu terminei o último versículo e no sábado descansaram, segundo o mandamento, o último versículo do capítulo 23. E agora no capítulo 24, versículo 1 diz o seguinte: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, né? Lembra lá no versículo 56 que elas estavam ali, se retiraram para preparar os aromas e bálsamos para levar no primeiro dia da semana, né? Então elas estavam ali cumprindo aquilo que elas tinham preparado. E versículo 2, encontraram a pedra removida do sepulcro. Eu tive o privilégio de estar lá com a Thaís, nesse local do sepulcro, e é uma pedra, né, redonda, que ela é rolada, né, de um lado para o outro, para abrir e fechar aquele local, né? Então, elas chegaram ali, aquela pedra estava removida, né, estava removida. Mas ao entrarem, né, no sepulcro, você tem que abaixar um pouquinho, né, um pouco apertado, não é tão espaçoso, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Dois anjos de Deus apareceram nesse momento. Versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Vou repetir. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Uau! Imagina o poder dessa frase. Ei, você está buscando aqui no sepulcro alguém que está vivo e muito vivo. Por quê? Versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ele falou isso, gente. Aqui na minha Bíblia de estudo, ela se refere 8 passagens na Bíblia, 8 passagens do Evangelho. Jesus falou sobre isso. Aqui mesmo em Lucas 9, 22 e Lucas 18, 31 a 33, ele falou por 2 vezes aqui que ele iria morrer e ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E uma vez mais ele falou só da sua morte, que ele seria entregue nas mãos, né, dos sacerdotes e seria morto, né? Mas dessas 3 vezes que ele falou da morte, 2 ele predisse também da própria ressurreição dele ao terceiro dia. E da segunda vez que ele falou isso, as pessoas não entenderam, né? Os discípulos não entenderam o que é isso que ele está falando, né?
de difícil entendimento. Eles estavam vendo, eu já falei aqui no projeto, eles tinham a dificuldade de entender que Jesus era Deus, né? Ok, o Messias, ok, o Cristo, o enviado de Deus, como profetas lá atrás foram enviados, mas eles ainda, por mais que Jesus falasse, eu sou o pão do céu, eu sou o Filho de Deus, né? O próprio Deus falando em trovão, né? Quando Jesus foi batizado e desceu sobre ele a pomba, o Espírito Santo em pomba, em forma de pomba. Então, por mais que eles tivessem, né, Pedro, Tiago e João no monte, onde ocorreu a transfiguração, era difícil o entendimento para eles. Era muito difícil. Mas, depois disso, depois de chegar lá e ver o sepulcro vazio, ver a pedra revirada, ver aqueles 2 anjos falando sobre isso, né, e falando do que Jesus falou, no versículo 8 diz, então se lembraram de suas palavras, então se lembraram das palavras de Jesus. Versículo 9, e voltando ao túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Versículo 11. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Por mais que elas falassem, eles não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Diz lá no Evangelho de João que o próprio João estava também junto com Pedro. E abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado. Isso que eu gosto de Pedro. Pedro era aquele que, por mais que negou 3 vezes a Jesus, ele era aquele que estava sempre, né? O primeiro, aquele que andou sobre as águas, e ele tinha facilidade de acreditar. Teve medo? Sim. Errou, pecou? Sim. Todos nós, quem não teve medo, quem não errou, quem não pecou? Mas uma coisa Pedro tinha. Ele tinha um amor, uma paixão por Jesus. Ele sabia que Jesus era realmente o Cristo, o Messias, né? Como ele falou e Jesus falou, né? Que o próprio Espírito Santo tinha revelado isso a Pedro. E nesse momento ele ficou maravilhado. Pedro retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Então que eu e você também, assim como Pedro, que nós também estejamos maravilhados com a ressurreição de Jesus e sabendo que ele vive, né, como os 2 anjos falaram. Por quê? Buscai entre os mortos aquele que vive. Ele vive. E ele vive para sempre. Estaremos em breve junto a ele. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, que eu e você possamos ter essa expectativa, estejamos maravilhados, estejamos de coração aberto, coração puro, que tenhamos fé, que acreditemos que esse dia vai chegar já já. Porque essa vida aqui, ó, é como um piscar de olhos, é efêmera, é muito rápida. E não sabemos que dia que morreremos, né? Essa primeira morte, para em breve estarmos com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, com os anjos. Amém? Então que eu e você estejamos maravilhados. Amém? Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.